Logo, no início da criação do mundo, no segundo dia, Deus criou o céu e a terra. E neste mesmo dia, Deus criou os anjos, arcanjos e querubins. E estes seres celestiais morariam no céu. Entre esses magníficos seres estavam os famosos arcanjos Gabriel, Rafael e Miguel. Mas também havia outra entidade que se destacava entre os demais por sua beleza e esplendor. Seu nome era Lúcifer. Ele era a criatura mais elevada que Deus já havia criado. Mas apesar de ter tantas qualidades, ou talvez justamente por tê-las, Lúcifer foi tomado pela soberba, que é o vício que leva à arrogância, à vaidade e ao orgulho desmedido. A soberba está incluída na lista dos 7 pecados capitais. O orgulhoso Lúcifer se considerava tão perfeito que decidiu criar um trono para si, e este trono ficaria até mesmo acima de Deus. Para concretizar seu plano, o anjo maligno convenceu por meio da mentira que outros anjos se reunissem à sua volta. E assim, o pai da mentira passou a ter ao seu lado 1/3 dos seres angelicais que habitavam os céus. Juntos, eles iniciaram uma batalha pela tomada do céu, mas Lúcifer se depararia com um inimigo formidável. Este era o arcanjo Miguel, que comandou a milícia celeste composta pelos anjos leais a Deus. Para enfrentar os anjos do Senhor, Lúcifer se transformou em um poderoso dragão e duelou contra Miguel, que portava uma espada flamejante. Apesar de todo o seu poder, o dragão não foi páreo para Miguel, pois este tinha Deus ao seu lado. Lúcifer e seus anjos malignos foram expulsos do céu. Estes anjos caíram em direção à terra e foram condenados ao inferno. Mas Lúcifer recebeu um castigo ainda maior. Ele, que era o mais belo dos anjos, foi transformado no hediondo Satanás. Lúcifer e seus anjos caídos passaram a habitar o inferno. Mas mesmo derrotado, Satã ainda desejava se vingar do Criador e decide atacar sua maior criação, que era o homem, aquele que havia sido criado à imagem e semelhança de Deus. Satanás, em forma de serpente, adentra o jardim do Éden e convence a ingênua Eva a provar do fruto proibido. E por meio de sua língua enganadora, Lúcifer foi responsável pelo pecado original, que fez com que Adão e Eva fossem expulsos do paraíso. Satanás agora dedicaria todos seus esforços para afastar o homem de Deus, os transformando em pecadores. O anjo caído rejeitou a graça de Deus e passará a eternidade tentando destruir sua obra. Todos já ouvimos falar de Adão e Eva, que, conforme a Bíblia, foi o primeiro casal de seres humanos criados por Deus. Mas existe um antigo mito judaico que contesta a versão de que Eva seria a primeira esposa de Adão. Este mito afirma que antes de Eva existia outra mulher. Seu nome era Lilith. Diferente de Eva, que surgiu a partir da costela de Adão, Lilith teria sido criada a partir do barro, juntamente com Adão. Por ter sido criada por Deus da mesma forma que Adão, Lilith não se submetia aos desejos de seu marido, pois julgava estar em uma posição de igualdade, e por isso não aceitava ser dominada por Adão. Lilith e Adão habitavam o jardim do Éden, mas a rebeldia de Lilith a colocou em uma situação em que ela deveria escolher entre se submeter ao seu marido ou partir do jardim do Éden. Lilith não estava disposta a abdicar de sua independência. Assim, ela optou por deixar Adão e o jardim do Éden para trás. A primeira mulher partiu para o exílio e se estabeleceu próximo ao Mar Vermelho. Deus enviou anjos para tentar convencer Lilith a retornar ao jardim do Éden, mas ela virou as costas para Deus. Sem sua mulher, Adão passou a se sentir solitário. Deus, vendo que o homem sofria devido a tal solidão, decidiu criar uma nova mulher para ele, e assim Eva foi criada.
Por ter se afastado do Criador, Lilith foi demonizada. Ela passou a ser considerada um demônio em forma de mulher. Em sua forma demoníaca, ela teria o poder de causar doenças em crianças recém-nascidas. E por isso, para proteger as crianças do mal, eram dadas aos bebês amuletos com os nomes dos anjos que tentaram trazer Lilith de volta ao Éden. Estes mitos afirmam que Lilith sentia inveja da vida feliz que Adão e Eva levavam no paraíso. E por isso, como vingança, ela tomou a forma de serpente e enganou Eva, fazendo com que ela e Adão provassem do fruto proibido, o que fez com que o casal fosse expulso do paraíso. A história de Lilith já é bastante conhecida, contudo, esta versão de sua história não está presente na Bíblia, e por isso sua história é rejeitada tanto por católicos como por protestantes. A versão na qual ela seria a primeira esposa de Adão se encontra nos textos do alfabeto de Sirac. Não se sabe ao certo a data em que foram escritos, mas acredita-se que foram criados entre 700 e 1000 d.C., já na era medieval. Mitos com a figura de Lilith estão presentes na mitologia hebraica, babilônica, suméria e assíria. Na Mesopotâmia, a figura de Lilith era vista como uma deidade maligna, ou, quando era identificada como a lua, ela seria vista como uma deusa que teria várias fases e por isso seus diferentes humores. Assim, ela poderia ser vista como uma deusa da fertilidade, mas também como uma figura demoníaca. Existem algumas teorias que afirmam que a ausência de Lilith na Bíblia foi arquitetada durante os concílios que definiram quais seriam os livros canônicos que formariam a Bíblia na forma que hoje conhecemos. Uma figura de Lilith como uma mulher independente e forte se oporia à estrutura patriarcal na qual a cultura judaico-cristã se apoia. E por este mesmo motivo, a figura de Lilith foi abraçada pelo movimento feminista, onde por vezes ela é citada como a primeira feminista. Este movimento afirma que Lilith foi injustamente demonizada, assim como grande parte das mulheres que em nossa história tentaram se opor ao domínio do patriarcado. Seja como uma figura demoníaca ou como símbolo da luta feminista, a história de Lilith ainda é alvo de muito interesse. Está profetizado na Bíblia que quando o fim dos tempos se aproximar, uma figura sinistra irá emergir. Este ser maligno ficará conhecido como o Anticristo. Ele será o oponente definitivo de Jesus Cristo quando este finalmente retornar. O Anticristo é filho de Satanás. E assim como Cristo, ele virá ao mundo a partir do ventre de uma mulher. Este ser, meio homem e meio demônio, irá se disfarçar entre os homens à espera do juízo final. No início, será difícil reconhecer o filho do demônio, pois ele não dará nenhum indício de sua origem, e menos ainda de suas intenções. Sua força se tornará ainda maior quanto menos os homens acreditarem nas forças de Satanás. Pois enquanto Deus diz no Êxodos, eu sou aquele que sou, o Anticristo diz, eu sou aquele que não sou. Procurar pelo Anticristo entre os homens, buscando por sinais de maldade, será uma busca infrutífera, pois o filho de Satanás será capaz de realizar os maiores atos de benevolência apenas para disfarçar seu objetivo final, que é destruir a obra do Criador. O Anticristo usará de sua influência crescente para convencer os homens de que não existe o reino de Deus e que o único mundo que existe é este em que vivemos. Negando a existência do céu, ele convencerá os que não têm uma fé genuína no Criador de que o inferno também não existe. E assim, o homem, sem temer o inferno, se tornará alvo fácil das tentações do diabo. O Anticristo se tornará mais forte e influente quanto mais o juízo final se aproximar. Ele se tornará uma figura pública importante e suas palavras conquistarão milhões de almas para as fileiras de Satanás. O filho de Satã irá proclamar o direito à liberdade absoluta, pois ao negar o céu e o inferno, também será negada a ideia do bem e do mal, e assim
tudo será permitido. Todos os valores pregados na Bíblia serão negados como dogmas de uma igreja corrupta, que impossibilita o desenvolvimento do homem com seus grilhões. O anticristo será portador de qualidades excepcionais. Ele será um gênio intelectual, dotado de grande poder de oratória. Suas habilidades políticas farão com que alcance um poder político nunca antes visto. Uma nova religião se formará sob o comando do anticristo. Este novo credo negará que Jesus seja o Messias profetizado. O filho do Satã se apresentará como verdadeiro e único Messias. Ao opositor de Cristo será concedido o poder de governar sobre todas as nações, e ele estabelecerá uma religião mundial. Alguns dizem que a influência do demônio chegará até o trono de São Pedro em Roma. A própria igreja será usada para tentar destruir a fé verdadeira. Como lobos disfarçados de cordeiros, usarão as palavras do Senhor de forma distorcida, apenas para afastar o homem do Criador. O anticristo fará uso de artimanhas que se travestem de verdadeiros milagres para assim ocupar o lugar que pertence a Cristo. Então ele marcará as pessoas com o número da besta. Quando o filho da perdição alcançar o auge de seu poder e muitos já tiverem se curvado à sua vontade, Jesus finalmente retornará para salvar a alma daqueles que não se renderam à tentação promovida por Satanás. E assim terá início o fim dos tempos. O título de anticristo já foi empregado a diversas figuras históricas, como Nero, Napoleão, Hitler, entre outros. Já Lutero, um dos líderes da Reforma Protestante, indignado com os rumos tomados pela Igreja Católica, proferiu que o Papa trabalha contra Cristo, o que faria dele um anticristo. Tal afirmação ainda ecoa entre alguns seguidores das doutrinas protestantes, que acreditam que o anticristo surgirá a partir dos sucessores de São Pedro. O termo anticristo se vulgarizou, passando a ser usado para apontar todos aqueles que negam a divindade de Jesus, como os ateus, os judeus, muçulmanos e etc. Mas conforme a tradição, o verdadeiro anticristo surgirá de onde menos se espera, e quando sua verdadeira identidade for revelada, já será tarde demais. Como Leviatã. Satanás é o mais poderoso demônio da cultura judaico-cristã. Sua imagem como uma criatura vermelha, chifruda e portadora de um tridente já está cristalizada no imaginário popular. Seu nome significa adversário. Ele seria o contrário de tudo que Deus e Jesus representam. Satanás estaria sempre em oposição a Deus na luta pelas almas dos homens. Tradicionalmente, Satanás é associado à figura de Lúcifer, que um dia já foi uma figura celestial e que, devido ao seu orgulho, se rebelou contra Deus. Lúcifer convenceu outros anjos a lutar ao seu lado contra o Criador, mas esta rebelião foi sufocada pelo arcanjo Miguel, que juntamente com sua milícia divina expulsou os rebelados e os jogou do céu rumo à terra. Lúcifer e os demais anjos caídos passaram a habitar o inferno, e o líder dos anjos rebelados passou a ser identificado como o próprio Satanás. Conforme algumas interpretações, Satanás teria tomado a forma de serpente e convencido Eva a experimentar o fruto proibido, fazendo com que a humanidade fosse expulsa do paraíso. Satanás, quando identificado como diabo, assume o papel da figura que personifica todo o mal. Está descrito na Bíblia que certo dia Deus foi visitado por Satanás, o acusador, e o Senhor lhe apresentou Jó, um homem tão virtuoso e fiel que sua alma estaria fora do alcance de Satanás. Mas o oponente de Deus contestou que Jó só era fiel a Deus porque contava com suas bênçãos e por isso tinha tudo o que queria. Satanás
aposta com o Criador que se lhe fosse tirado suas bênçãos, a fé de Jó se tornaria pó e ele amaldiçoaria a Deus. Tudo é retirado de Jó, seus bens, seus servos e seu prestígio. Ele chega a perder até mesmo sua família. Satanás acabou perdendo a aposta, pois apesar de todo o sofrimento, Jó se recusou a amaldiçoar o Criador. Mas a mais famosa aparição bíblica de Satanás é seu encontro com Jesus, que havia partido para o deserto sob orientação do Espírito Santo, onde passaria 40 dias e 40 noites em jejum. Vendo a fome que Jesus sentia, Satanás transformou pedra em pão, mas Jesus resistiu à tentação. Satã então desafiou Jesus a se jogar do alto de um monte para ver se seria salvo pelos anjos. Mas Jesus disse que não havia necessidade de pôr o Senhor à prova. Por último, Satanás ofereceu dar o mundo a Jesus se ele passasse a adorar o Senhor do inferno. Jesus rejeitou a mais esta tentação e disse que só devemos adorar a Deus, e então expulsou Satanás. O oponente de Deus, assim como o Criador, enviará seu Filho para a terra para preparar o terreno para a chegada do juízo final. Este filho de Satã ficará conhecido como o Anticristo. Satanás não é uma figura exclusiva da cultura judaico-cristã. Este ser maligno também está presente no Islã. Lá, ele também é conhecido pelo nome de Iblis, e seria um djinn maligno que surgiu a partir do fogo. Iblis odeia a humanidade com todas as suas forças, e sua missão é afastar a humanidade de Deus. Aqueles que se afastarem de Alá e seguirem os passos de Satanás serão lançados no fogo do inferno, onde encontrarão seu justo castigo. Seja no cristianismo, no judaísmo ou no islamismo, Satanás marca sua presença, tentando desviar o homem do caminho do bem e da justiça. O inferno é certamente um lugar assustador, um lugar de dor e sofrimento. Lá, os condenados estão destinados a um sofrimento eterno. Mas, conforme algumas tradições cristãs, as almas dos pecadores não estão lá sozinhas. Eles estão em companhia das mais sinistras criaturas, que se convencionou chamá-las de demônios. Mas entre estes demônios, 7 deles se destacam. Eles ficariam conhecidos como os 7 príncipes do inferno. Estes demônios estão relacionados a cada um dos 7 pecados capitais. Belfegor, o Senhor do Fogo, também é conhecido como o demônio da preguiça. Conforme algumas tradições, Belfegor já foi um poderoso arcanjo chamado Bastiel. Mas quando estourou a rebelião de Lúcifer nos céus, ele não tomou partido dos anjos rebelados de Lúcifer, mas também não apoiou o exército dos anjos do Senhor. Devido à sua inércia, ele foi considerado um desertor e jogado no inferno. Já Azazel estava entre os anjos caídos que se rebelaram contra Deus. No início dos tempos, Azazel se relacionou carnalmente com as mulheres que viviam na terra. Os frutos desta união ficariam conhecidos como Néfilins. Os descendentes de Azazel corrompiam a terra e por isso foram varridos pelo dilúvio gerado por Deus. Azazel, que um dia foi um anjo, se tornou um arquidemônio, que representa o pecado da ira. Mamon era uma das muitas divindades pré-cristãs. Ele passou a ser considerado uma figura diabólica, pois estava ligado ao pecado da ganância e da avareza. Jesus condenava o culto ao dinheiro, personificado na figura de Mamon, pois o homem não poderia servir simultaneamente a Mamon e a Deus. Beelzebul está ligada à figura de Baal, um antigo deus semítico da fertilidade, e Zebud,
o deus das moscas. E esta fusão deu origem à figura de Belzebub, o demônio das pestilências. Ele é tido como um dos mais poderosos demônios, apenas atrás de Lúcifer. Sua fome insaciável faz dele um devorador implacável. As pragas geradas pelo demônio devoravam tudo em seu caminho, e por isso ele está ligado ao pecado da gula. Asmodeus também é um poderoso demônio infernal. Sua origem remonta ao homem mais impuro que já existiu. Ele era o rei de Sodoma, a cidade do pecado. Asmodeus guiou os habitantes de Sodoma rumo à depravação, e por isso a cidade sofreu com a ira de Deus e foi arrasada. Asmodeus, o mais corrompido dos homens, ao chegar ao inferno, foi elevado à condição de demônio, e por sua lascívia foi relacionado ao pecado da luxúria. Leviatã é uma terrível criatura que habita as profundezas do Mediterrâneo. Seu enorme poder desperta o temor no coração dos homens. A descrição de tal criatura se encontra no livro de Jó, e tal relato a descreve como algo similar a um dragão aquático. O colossal demônio marinho está relacionado ao pecado da inveja. O último, e certamente o mais importante de todos os príncipes infernais, é Lúcifer, o líder dos anjos que se rebelaram contra Deus. Lúcifer era o mais belo de todos os seres celestiais, e por ter tantas qualidades foi tomado pelo pecado da soberba. Sua vaidade e seu orgulho desmedido o levou a se achar igual a Deus, e por isso ele liderou uma rebelião contra seu Criador. Os demônios foram derrotados pelas forças angelicais, lideradas pelo arcanjo Miguel, e os revoltosos foram expulsos do céu e jogados no inferno. Nas profundezas do inferno, Lúcifer e os demais príncipes infernais trabalham para corromper a obra de Deus. Estes demônios aguardam a chegada dos dias que precedem o retorno de Cristo, quando eles tomarão a terra por meio do anticristo e combaterão novamente as forças do Criador.